O filme Toma, relido aqui sob o título simbólico A Foca no Armário, é uma obra que opera num território raro entre a comédia desconfortável, o drama social e a alegoria moral, utilizando o absurdo não como fuga da realidade, mas como lente de aumento capaz de expor as fissuras mais íntimas da convivência humana. E desde a primeira sequência o espectador é colocado diante de um pacto silencioso que o filme propõe: aceitar o insólito não como exceção, mas como regra narrativa, porque só assim será possível perceber que a foca escondida no armário não é um truque cômico gratuito, mas uma metáfora insistente, incômoda e progressivamente sufocante, que se infiltra na vida do protagonista e, por extensão, na percepção de quem assiste, obrigando-nos a confrontar aquilo que preferimos manter fora de vista, seja por medo, conveniência ou simples fadiga moral. E é justamente nesse ponto que Toma se afasta de uma leitura superficial, pois embora a situação inicial provoque riso nervoso, o filme trabalha com humor de fricção, um humor que não alivia, mas acumula tensão, transformando cada gaga em uma camada adicional de desconforto. E essa estratégia fica evidente na construção do personagem central, um homem comum, sem traços heróicos ou vilanescos evidentes, cuja principal característica é a tentativa constante de manter a normalidade funcionando mesmo quando ela já se tornou insustentável. E essa tentativa, longe de ser apresentada como virtude, é mostrada como um mecanismo de defesa profundamente humano, porque o protagonista não é indiferente ao sofrimento da foca, mas tampouco é capaz de agir de forma plenamente responsável, oscilando entre cuidado improvisado, adiamento e racionalização. E essa oscilação é o motor emocional do filme, pois revela como a boa intenção, quando não acompanhada de estrutura e coragem coletiva, pode se transformar em cumplicidade passiva com o absurdo. E ao longo das primeiras cenas, a câmera acompanha esse processo com uma linguagem contida, evitando movimentos excessivos ou trilhas manipuladoras, criando um espaço quase claustrofóbico onde o armário deixa de ser apenas um objeto e passa a funcionar como centro gravitacional da narrativa, um ponto fixo em torno do qual tudo gira, inclusive as relações sociais do prédio, que são apresentadas como uma microcomunidade marcada por opiniões fortes e responsabilidades diluídas. E essa dinâmica coletiva é um dos aspectos mais ricos do filme, porque cada vizinho representa uma resposta possível ao problema, desde a negação prática até o alarmismo moral, passando pela curiosidade voyeurística e pela terceirização completa da responsabilidade. E nenhuma dessas posturas é retratada como monstruosa, mas todas são mostradas como insuficientes, porque compartilham um traço comum: a recusa em assumir integralmente o peso da ação. E nesse sentido, Toma constrói uma crítica sutil à forma como as sociedades contemporâneas lidam com crises éticas, preferindo debatê-las infinitamente ou empurrá-las para instâncias abstratas, em vez de encarar a materialidade do problema quando ele surge de forma concreta, suja e inconveniente. E essa crítica ganha força nas cenas em que o protagonista tenta dialogar com os vizinhos, porque o roteiro evita discursos diretos, optando por diálogos truncados, interrupções, silêncios constrangedores, onde o que não é dito pesa tanto quanto as palavras pronunciadas. E aqui o filme demonstra grande inteligência ao confiar na ambiguidade, permitindo que o espectador sinta o incômodo sem ser guiado por uma moral explícita. E essa confiança se estende à maneira como a foca é filmada, nunca romantizada, nunca transformada em mascote simpático, mas apresentada como um corpo real, pesado, vulnerável, cuja presença desestabiliza o espaço doméstico, lembrando constantemente que não se trata de uma ideia abstrata, mas de um ser vivo afetado por decisões humanas, e essa materialidade impede qualquer leitura confortável, porque obriga o público a reconhecer que, por trás da metáfora, há sofrimento concreto. E é nesse ponto que o filme começa a se afastar definitivamente da comédia absurda tradicional, aproximando-se de um drama ético onde o riso se torna cada vez mais raro, substituído por uma sensação de urgência mal resolvida. E essa transição é cuidadosamente dosada, não por meio de grandes viradas narrativas, mas pelo acúmulo de pequenas falhas, noites mal dormidas, tentativas improvisadas de cuidado, comentários laterais dos vizinhos, até que o espectador se dá conta de que a situação já ultrapassou o limite do tolerável, mesmo sem um evento específico que marque esse ponto de não retorno. E essa ausência de um clímax evidente é uma escolha narrativa coerente com o tema do filme, porque reforça a ideia de que muitos conflitos morais não explodem, apenas se arrastam até se tornarem insustentáveis. E quando finalmente surge a decisão de retirar a foca do armário, o filme evita qualquer tom redentor, apresentando a ação como aquilo que ela é: um gesto tardio, imperfeito, motivado tanto por empatia quanto por exaustão. E a sequência do deslocamento noturno, com sua iluminação baixa e ritmo contido, funciona como um ritual silencioso de passagem, onde o protagonista não se transforma em herói, mas em alguém que aceita agir mesmo sem garantias. E essa ausência de garantia é talvez o aspecto mais honesto do filme, porque recusa a fantasia de que toda ação bem intencionada produz um
Resultado positivo. E ao levar a foca para fora do prédio, o protagonista não está devolvendo a ordem ao mundo, apenas deslocando o problema para outro espaço. E o filme deixa isso claro ao não oferecer sinais explícitos de sucesso ou fracasso, optando por um final aberto que frustra expectativas de fechamento moral. E essa frustração não é um defeito, mas parte essencial da proposta, porque obriga o espectador a permanecer com a pergunta em vez de receber uma resposta pronta, e essa escolha. Narrativa ressoa de forma poderosa quando pensamos na função social do cinema, não como fornecedor de soluções, mas como espaço de elaboração do incômodo, e pessoalmente, ao assistir Toma, é impossível não lembrar de situações em que problemas evidentes foram empurrados para armários metafóricos, mantidos fora de vista até que o custo emocional se tornasse alto demais, seja em contextos familiares, profissionais ou sociais. E essa identificação não ocorre porque o filme tenta ser universal de forma abstrata, mas porque se âncora em detalhes concretos, na textura da rotina interrompida, no som da água improvisada no chão, no olhar cansado do protagonista diante de um coletivo que opina mais do que age. E essa atenção ao detalhe é o que transforma a Foca no Armário em uma obra que permanece após o término, não pela força de suas imagens isoladas, mas pela maneira como reorganiza nossa percepção do que significa conviver, decidir e assumir responsabilidade em contextos imperfeitos. E, ao final, o que o filme nos deixa não é uma lição clara, mas um desconforto produtivo, aquele tipo de inquietação que nos acompanha silenciosamente e que, se levada a sério, pode alterar a forma como lidamos com os nossos próprios armários, com aquilo que escolhemos esconder, adiar ou delegar, e nesse sentido, Toma se afirma como um filme que entende o absurdo não como fuga da realidade, mas como sua expressão mais honesta, porque às vezes é preciso colocar uma foca no armário para revelá-lo. Quanto estamos dispostos a normalizar o inaceitável, desde que ele permaneça fora do nosso campo direto de visão.